E já está por aqui, para sua participação semanal, o vereador professor Clayton Silva. Bom dia, vereador. Bom dia, Eduardo. Bom dia a cada um dos ouvintes e internautas que acompanham a programação nessa manhã de quarta-feira. É um prazer estar aqui nos microfones da nossa Clique Rádio. Pois é, e aí? A segunda-feira foi tranquila lá a sessão? Segunda-feira, teoricamente, foi tranquila. A gente teve ali ainda algum debate entre dois projetos que foram abordados de forma equivocada na manhã de ontem pelo colega vereador Vinícius Araújo. Na verdade, ele não abordou os projetos, ele abordou outras coisas e tentou distorcer algumas questões aqui que, num segundo momento, nós vamos estar falando. Mas dizer aqui que, destacar aqui, alguns projetos que estão em pauta e que irão para votação na próxima sessão. Nós temos ali, que eu já tinha comentado aqui, nesses microfones, quando os projetos entraram na casa. E até demoraram um pouco mais do que tramitando, do que nós imaginávamos até ir para a votação. E veja bem que as comissões por onde passaram foram as comissões que hoje estão na mão do governo, Nós vimos às vezes assim, porque a comissão de orçamento está na mão da oposição e os projetos não andam. Olha, nos últimos 3 anos e meio aí, os projetos que mais demoraram foram esses, passaram somente em comissões coordenadas aí pela base do governo. Então o problema às vezes não é se a comissão está da base do governo ou se a comissão é da oposição. Do compromisso e da responsabilidade que a gente tem com os projetos. Depende da pessoa. Depende do projeto, se ele está correto ou se ele não está, e depende também se a pessoa quer dar celeridade, muitas vezes, ou não, se está trabalhando ali com aquele afinco que deve ser, como nós fizemos enquanto estávamos à frente das nossas comissões. Dito isso, Eduardo, o que interessa referente ao projeto? Nós temos um projeto que vai ser votado na próxima segunda-feira, que cria um CC, e um outro projeto que cria 3 cargos de CC. Ou seja, estava em pauta, então, na última sessão e vai estar na próxima, a criação de 4 cargos de confiança. Aí alguém vai dizer, não, mas é CC ou FG. Continua sendo um cargo de confiança, não muda. Ele é CC e é FG. Mas não é um outro cargo para concurso. O que é um dos cargos? Tem o primeiro aqui. É um projeto de lei complementar que cria o cargo de CC para diretor de departamento de saneamento básico. Então, aqui, o que nós trouxemos para o debate foi foi um questionamento, o qual o líder do governo, nem o vice-líder, respondeu durante a sessão e ainda não trouxe a resposta para os vereadores da oposição. Nós perguntamos, por que não, ao invés de criar esse cargo de CC, aproveitar um dos cargos de CCs que já existe no quadro da Prefeitura Municipal e alterar o cargo para diretor desse departamento? Essa foi uma questão que nós trouxemos, mas não houve esta resposta. É mais fácil o líder do governo, muitas vezes, ir na imprensa atacar a oposição por projetos que nem existiram, projetos que não existiram, do que trazer a resposta. Talvez porque ele não saiba, provavelmente, porque senão já teria trazido, era simples, era só responder. Mas o que nós estamos questionando é isso. Por que não aproveitar um dos mesmos cargos, tendo em vista que até poucos dias o que mais se ouvia da base do governo do índice da folha? Então nós sim, continuamos preocupados em manter com a questão do índice da folha. Não, mas vai ficar dentro. Mas cria um aqui, amanhã cria outro acolá, e é isso que vai estar acontecendo. O outro cargo, e aí sim aqui realmente questionei um pouco mais,
e o primeiro, nós estamos avaliando realmente a importância, né, para saber se votaremos favorável ou contrário. Estamos esperando uma manifestação para nós, um diálogo, uma conversa da base governista, ou seja, do líder do governo ou vice-líder do governo dentro da Câmara. Tá? Estamos esperando ainda essa conversa, esse diálogo, que ele faça o papel dele. E aqui, dizer que nós temos também um outro projeto que trata da criação de mais 3 cargos de CC, que é o cargo de assessor jurídico. A justificativa no projeto diz uma coisa, mas a ação do projeto nos demonstra uma outra ação. A justificativa no projeto diz que houve uma ADIM. Esta ADIM, então, ela vem para proibindo, né, que tem muitos cargos de CCs para a Procuradoria do município, que esses procuradores adjuntos teriam que ser, metade deles teriam que ser concursados, o que não é, nós só temos um concursado no município de Camaquã, e teria que aumentar o número de concursados. Como saída, o governo apresentou aqui excluir esses 3 cargos de adjunto e estar criando 3 cargos de assessores jurídicos, entendendo que talvez assim resolvesse o problema. Mas a justificativa do projeto diz que estes cargos de procurador adjunto serão colocados no próximo concurso, por concurso público. Mas vejam bem, tu está excluindo os cargos de adjunto, mas não está criando os cargos para poder colocar em um concurso. Se fosse para atender o que se pede, era sim estar criando esses cargos para que eles pudessem estar no concurso. Não tem como tu colocar num concurso um cargo que não existe no plano de cargos do município. E o de adjunto está sendo extinto. Então ele não vai ficar em lugar nenhum, vai ficar esses 3 de assessores para preenchimento por CC. E veja bem, mas nós precisamos ter procuradores ou assessores jurídicos da confiança do executivo. E eu concordo. E aqui eu vou dizer para ti que eu entendo que o prefeito precisa ter ao lado dele um procurador-chefe que seja da confiança dele. Assim como o presidente da Câmara também precisa ter. E talvez tenha que ter mais alguns cargos de confiança, principalmente da questão jurídica, para assessorá-lo, onde ele possa ter uma confiança maior. Pessoas mais próximas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que cumprir a lei e ter estes cargos. Mas quando a justificativa me traz, olha, nós estamos criando aqui, mas nós vamos colocar esses outros no concurso, mas tu não traz para dentro do quadro de cargos as funções, tu está excluindo, a ação está tirando o que está dizendo, não vai estar no concurso. E digo mais, só pode ser criado cargo até o final do mês de junho. Depois de julho não se cria mais cargo. É proibido, os últimos 180 dias da administração não pode criar cargo. Então, não, nós vamos fazer no segundo semestre. Não, no segundo semestre não vamos fazer. E são estas as explicações e esclarecimentos que nós solicitamos na tribuna da Câmara. E eu cobrei, que o líder de governo na Câmara não procurou os vereadores da oposição para dialogar sobre esses projetos e trazer a importância, ou explicar, ou tentar demonstrar a necessidade real ou os comprometimentos que o governo vai ter para cumprir o que está dizendo na justificativa. Foi isso. Mas aí o líder de governo, ao invés de vir, sentar e conversar, acho que se sentiu magoadinho, ofendidinho. E aí vem para a imprensa reclamar da oposição. Vai cumprir o papel de líder do governo e vai entrar nos gabinetes e vai conversar. Ou está mais preocupado com a sua campanha política do que com o andar dos projetos dentro da Câmara? O que parece é que ele está preocupado só com essas outras questões.
Ah, não, nós vamos ter os votos, nós temos os 9 votos para aprovar, é essa a preocupação dele, tem os 9 votos, o resto que se dane. Mas não, ele tem que sentar e conversar. Até é muito melhor para o governo se ele sentar e dialogar, porque talvez discussões e debates sobre os projetos poderiam ser minimizadas. Poderia ter uma construção muito melhor se o prefeito tivesse um líder do governo que dialogasse com a oposição. Mas o líder do governo, ao invés de dialogar com a oposição, ele vem agredir a oposição. E quando a oposição cobra dele que ele venha dialogar, ele sai para o ataque. Então, que líder de governo é esse? Que não está preocupado com o diálogo, que não quer... Então, é um líder de governo que não quer construir, que não quer dialogar. E isso é preocupante para o governo, não para nós. Dito isso, Eduardo, quero aqui, diante a fala do vereador Vinícius Araújo, na manhã de ontem, aqui nesses microfones, onde ele inclusive cita o meu nome, entre outros nomes da oposição, que ele falta com a verdade quando ele diz que nós votamos contra um projeto de recolhimento de entulhos. Primeiro que ele fez um vídeo onde ele também faltou com a verdade no dia seguinte. Tanto é que parceria público-privada é diferente de terceirização. O prefeito do município não precisa de autorização para contratar uma caçamba para fazer recolhimento de lixo em Camaquã. Ele não precisa de um projeto de parceria público-privada para contratar uma caçamba para carregar cascalho. Isso é terceirização. Ele aluga a caçamba para que a caçamba transporte aquele cascalho. Ele aluga aquela caçamba para que aquela caçamba venha e recolha os restos de árvores que tem aqui. Tanto é que o projeto ao qual o vereador se refere foi votado numa segunda-feira e na terça-feira de manhã estavam recolhendo os lixos e ele foi fazer videozinho para tentar dizer que foi por causa daquele projeto, que nem sequer tinha descido da Câmara para a Prefeitura. O prefeito nem tinha sancionado. Quem dirá poder licitar uma parceria público-privada durante a madrugada. Se aquele serviço que o vereador Vinícius Araújo disse que foi por causa da parceria público-privada dependesse dessa aprovação da Câmara, ele estaria então hoje denunciando uma improbidade do prefeito. Ele se decide. Se aquilo ali dependia daquele projeto, então ele está dizendo que o prefeito cometeu um erro. O que eu não acredito que foi. Veja bem a que ponto chega o líder de governo. De colocar em dúvida a ação do prefeito do município para tentar defender o seu interesse próprio. E aí a gente começa a conhecer quem é quem. Nós estamos preocupados com aquilo que é certo, com aquilo que é correto. Tudo que eu votei, eu defendo. E não venho aqui fazer distorção ou tentar enganar o povo, não. A parceria público-privada diz lá que sim, pode ser cobrado, não diz quanto e nem que precisa passar pela Câmara quando for feita uma parceria público-privada e pode ser taxada sim. Mas não é agora que vai ser aplicado essa taxação. Não é no ano da eleição que vão aplicar uma taxação. Mas já está autorizado. Foi autorizado pelos vereadores da base. E é isso que nós discutimos. Então vamos discutir o que é o projeto. O vereador Vinícius veio aqui, em vez de discutir esses 2 projetos que eu citei agora, ele quis puxar algo, distorcer alguma coisa. E isso nós não vamos aceitar. Ele que seja um melhor líder de governo e que dialogue com a oposição como o líder de governo deve fazer. Esse é o papel do líder do governo dentro da Câmara, o qual eu não vejo ele cumprir, a não ser fazer ataques a com quem ele deveria dialogar e conversar. 9h12, é o vereador professor Clayton Silva participando aqui do nosso programa.